A derrubada de estátuas tem feito parte das manifestações antirracistas iniciadas desde o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Mas no Brasil, o que significa retirar estátuas de escravocratas do espaço público? Acompanhe na reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato. No Brasil, os monumentos de bandeirantes têm sido os alvos prioritários de ações de protesto contra o racismo estrutural que se espalham pelo mundo desde a morte de George Floyd. A estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, vive agora cercada por grades e vigiada pela Guarda Civil Metropolitana. Em 2016, ela e o monumento às bandeiras, no Ibirapuera, já haviam sido manchados com tinta. Para Suzane Jardim, especialista em questões étnico-raciais, o processo de libertação de muitos países passou pela destruição de símbolos escravocratas e colonializantes. Todos esses movimentos são resultados da contradição colonial. Eu acho que as discussões sobre decolonialidade, sobre questionamento das memórias coloniais, elas já acontecem desde os anos 70, mais ou menos. Se você pensa nos processos de libertação dos países africanos, eles passaram em grande medida por destruir símbolos, símbolos do colonizador. Então, não é uma discussão nova e nem é uma discussão irracional. Eu acho que as pessoas elas tendem a achar que é uma coisa de radicais, malucos e tudo mais. Mas é um questionamento, inclusive, dentro da própria historiografia, do campo da história, de como a gente pode lidar com as novas contradições. Com a vinda de imigrantes, o embranquecimento da sociedade brasileira impôs a marginalização da população negra e o genocídio de povos originários. Todos esses processos, eles não são separados do processo de trazer imigrantes para cá para embranquecer a população, de você deixar a população negra nos trabalhos mais precários, de você aniquilar populações indígenas sem deixar memória de que isso está acontecendo, de você fazer com que essas populações negras e indígenas sejam apartadas da cidadania, elas são colocadas em favelas, em periferias, e aí nos grandes centros está lá a imagem da Princesa Isabel, a imagem do bandeirante. Então, esse processo de construção de imagem, ele não se desassocia de modo nenhum do processo político de construção do Brasil e de aniquilação de pessoas negras e indígenas como um todo. A derrubada dos personagens da escravização de povos afrodescendentes e indígenas é um movimento legítimo defendido por Heloísa Starling, do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora alerta, porém, que é preciso estar atento para uma possível consequência desse tipo de protesto, que a sociedade brasileira esqueça que um dia já reverenciou torturadores e racistas. Quanto mais nós soubermos sobre esse passado, mais forte será o tipo de ação que nós vamos construir para que ele não se repita. É mais importante, na minha opinião, nós construirmos uma ação política que detenha o conhecimento do que simplesmente instrua. Quanto maior for o nosso debate e a garantia desse direito, melhor será a nossa ação para qualificar os nossos espaços públicos com essas histórias. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.